viera o enviado de Pilatos para testar se ele estava morto. E com a lança sangrou no lado direito. Ele era invidente. E diz uma velha lenda que o sangue que escorreu caiu-lhe nos olhos e que ele teria recuperado a visão. Ninguém sabe, mas é uma velha lenda. E Longinos seria uma personagem dedicada ao amor através da história, anos depois. Agora era a descida da cruz, era a cova ainda virgem que lhe fora dada por um fariseu, eram os 7 metros de tecido branco que lhe fora dado por um príncipe do Sinédrio, Nicodemos, que com ele dialogara. E agora era a grande expectativa, a noite tenebrosa. Os companheiros assustados recolheram-se à casa de Maria de Jerusalém, a mãe do jovem João Marcos. E ao 3º dia, não suportando mais as saudades, ao amanhecer daquele domingo, ela, Pedro e João foram até a sepultura. E quando lá chegaram antes do amanhecer, levavam essências para, naturalmente, embalsamarem o cadáver antes da decomposição. Não encontraram a pedra de correr, uma pedra de moinho, estava fora do lugar. A sepultura estava aberta e lá dentro estava aquele manto que o cobria, estava o outro que apertava o queixo, e ele desaparecera. Certamente os soldados roubaram-lhe o corpo, numa ironia programada por Pilatos, desde que ele prometera voltar. E ela ficou desesperada. Pedro e João desceram à cidade, mas ela ficou por ali. Naquela rocha medravam rosas silvestres. Foi exatamente ali que José de Arimateia, que o seguia de longe, mandara fazer a sua sepultura, sempre na rocha, como caracterizavam os judeus de então. E ela saiu a buscá-lo quando viu de costas alguém. Amanhecia, aquele rosto pálido da madrugada, corado dos primeiros raios de sol. E ela gritou: Senhor, para onde levar o meu Senhor? Pensaram que era o jardineiro. E ele, voltando-se, ela exclamou, como naquela madrugada, fazia 2 anos, lá em Cafarnaum: Rabone, Maria. E correu para abraçá-lo. Não me toques, ainda não estive com meu pai. Mereceria um comentário muito largo, que infelizmente não iremos fazer. Mas vai, Maria, e anuncia que eu voltei. A meretriz saiu correndo até o cenáculo, onde os amigos amedrontados diziam: fomos enganados, ele nos abandonou. Entre outros, Tomé dizia que ele não havia correspondido à expectativa. E ela disse: eu acabo de vê-lo, eu vi, ele mandou. E uma gargalhada: tu, exatamente tu, que eu viste, tu. Não podemos acreditar, porque nós somos assim. Nós perdoamos o que tomba, mas nunca esquecemos do seu erro. Sempre lembramos, sempre lhe passamos na cara. Falamos da redenção do culpado, mas olhamos para que ele se lembre que nós conhecemos a sua desdita. Logo tu. E ela sentiu-se envergonhada. Era a única mulher ali no grupo. Mas a Mãe Santíssima cercou-se-lhe. Ainda é narrativa do Espírito Humberto de Campos. Abraçou-a ternamente e disse-lhe: minha filha, o meu coração de mãe diz-me que tu viste. E sorriu. Foi assim que surgiram as primeiras aparições, ali mesmo,
A segunda apareceu, dizendo a Tomé: vem, toca, e rasgou-lhe a indumentária no peito, e Tomé, trêmulo, tocou a chaga. Eu creio. Tu creste, porque viste. Bem-aventurado, porém, seja todo aquele que não vendo crê. E agora eram as alegrias da ressurreição. Ele aparecera a 2 viandantes de Emaús. Ele estivera também na praia. Aparecera naquela pesca dita milagrosa. Parecia um fantasma que estava na praia, enquanto os amigos atiravam redes ao mar. E ele disse: à esquerda. E atirando as redes à esquerda, a pesca com mais de 58 peixes foi colocada na barca, que oscilou. Ali naquela praia também ele comeu peixe assado, para mostrar que não era uma visão, que não era etéreo, era ele materializado. Era ele que voltava da erraticidade superior para as palavras finais. E viram também naquela tarde esplendorosa na Galileia, quando João, recordando-se, falava quase 500 pessoas que se reuniram. Eu conheci o Mestre, e ele apareceu aos olhos de todos e propôs: ide e pregai o meu evangelho. Os 500 da Galileia saíram então desde ali a repetir as lições inovidáveis da Boa Nova, e é provável que algum de vós tenhais estado e que está ouvido: ide e pregai o meu evangelho a todas as gentes. E ascendeu em uma nuvem dourada e brilhante, para voltar somente muitos anos mais tarde na condição de Consolador. Maria estava também, mas agora no momento de cada qual partir para as suas atividades. A própria Mãe Santíssima viajou a Nazaré, onde tinha alguns parentes. Cada qual foi pregar o evangelho. E o último de todos foi Simão. Foi na praia de Cafarnaum, quando Simão despediu-se dela e falou que ia para longe levar o evangelho. E ela, tomada de ansiedade, disse: leva-me contigo, Simão. Eu sou pobre e só. Maria: não posso. Tu és mulher. Eu sei da tua redenção, mas as mulheres são fracas. E é necessário que o evangelho seja vivido por seres fortes. Perdoa-me, mas eu tenho medo de levar-te. Perdoa-me. E se foi. E ela ficou. E foi à cidade procurar trabalho. As mulheres viam-na e diziam: volta ao prostíbulo. Tu que roubaste nossos homens, volta ao prostíbulo. E ela sorria triste. Nós nunca perdoamos quem erra. Esta é a verdade, com algumas exceções. Volta aonde estão os teus encantos, miserável. E de porta em porta, e os homens diziam: volta, ainda és bela, nós te daremos o poder. E ela não dizia nada, sorria triste, porque o passado é uma sombra que acompanha nossos passos na direção do futuro. Até que, numa terceira madrugada, estava na praia reflexionando, quando escutou a matraca que carregava os miseráveis e gritavam: Morfeia, para que todos se afastassem. E viu aquele grupo que vinha lá na curva. Também desejou afastar-se, mas estava acostumada com a lepra. E eles chegaram, eram doentes da Síria, que viajaram. E ela perguntou-lhes: aonde ides?
A que e a quem buscais? A Jesus de Nazaré. Falou um deles amputado sobre uma animalia. E ela falou: triste, porque demorastes tanto. Ele foi assassinado. Havia crianças, havia mulheres, deformados. Aquele magote de miseráveis estava assinalado pela decomposição do terrível vírus. E sem dar-se conta, ela falou sobre Jesus. Ele se foi, mas nos deixou o seu legado. E sem perceber começou a falar daquilo que ela vira. E aqueles homens e mulheres desceram das animálias, sentaram na praia, e ela falou com uma ternura inabitual, falou com uma doçura aureolada de paz, até que as autoridades da cidade, sabendo que chegara um novo grupo de leprosos, veio expulsá-los na direção do Vale dos Imundos em Jerusalém. E eles partiram, todos eles. As criancinhas deram-lhe adeus com mãos sem dedos. E de repente ela disse: mas eu não tenho ninguém. São os meus primeiros amigos. E gritou: esperai por mim. Correu, abraçou algumas crianças. E semanas depois, no Vale dos Imundos, entrava uma estranha caravana. E no meio delas uma mulher que trazia marcas de beleza ímpar. E ali, cada entardecer, em um lugar de altura regular, ela falava sobre Jesus para aquele grupo de estranhos. E falava com uma ternura tal que os embevecia. Quase 10 anos após, em um nascedouro de água, ela se banhava quando percebeu no colo a despigmentação como uma pétala de rosa. Atribuiu ser o lodo. Tomou de um graveto e cravou. Não sentiu dor. Era peculiar porque ela dizia sempre: vós, os leprosos. E falava por Jesus. Mas naquela tarde, o seu discurso foi diferente. Nós, os leprosos. A bela mulher de Magdala estava leprosa também. Hei de pagar na carne os crimes que na carne cometi. Não é exatamente assim, mas era uma forma de autopurificação. E foi deformando. O tórax emurcheceu. A cabeça bamboleava nos ombros magros. As abas das orelhas cresceram. As do nariz ficaram transformadas em uma ferida não cicatrizante. Os lábios entumeceram. A vista estava agora marcada por vários derrames de sangue. Ela oscilava. E então disse, naquela última tarde: eu vou visitar a Mãe Santíssima em Éfeso, muito distante. E todos disseram: não vás, não aguentarás o calor. Ela sorriu: é meu último pedido, eu quero despedir-me da senhora. E então, cambaleante, viajava à noite e ao dia recostava na sombra do arvoredo das velhas muralhas. Crianças atiravam-lhe bagas de pão. E ela andou. E num dia ensolarado, diante daquele mar maravilhoso, ela pôde ver Éfeso, a cidade que estava João, e onde morava Maria, num dos aclives, a 8 quilômetros da cidade, como viria mais tarde a grande vidente alemã, que teria identificado a casa em que João morava com a Mãe Santíssima, a vidente Emérite. E então ela desfaleceu às portas da estrada. O delírio tomou conta dos seus lábios,
E o casal de cristãos, vendo a caída, balbuciando o nome de João, o nome de Maria, não trepidou. O casal carregou-a e levou-a até a casa de pedras, de poucos cômodos, acima, de onde se pode ver o mar Egeu, como descreve a mediunidade de Chico Xavier, límpida e cristalina, e cuja porta Maria Santíssima ficava olhando o mar que seu filho tanto amava em Cafarnaum, e onde ele lhe apareceu para arrebatá-la mais tarde. Mas então, a mulher de Magdala estava em delírio. João subiu correndo, e durante 3 dias e 2 noites, ela permaneceu naquele delírio de febre e não recuperou a razão. Maria, a Santíssima, acariciou-a. João falou-lhe palavras de ternura. E no amanhecer do 3º dia, ela sentiu algo estranho. Sentiu que uma força peculiar arrancava-lhe do escafandro material. E ela recuperara a juventude, como naquela madrugada. Então, força estranha conduziu-a, como se fosse uma caravana divinal. A natureza balbuciava uma sonata da voz do vento e do arvoredo, e ela foi levada, podendo ver que o Jordão parecia uma harpa olhado de cima, e que Jesus foi aquele que tocou na harpa da natureza a canção inolvidável da imortalidade da alma e do amor. E de repente, ela estava na praia de Cafarnaum. Ela estava assim, na praia de Cafarnaum. Estava tocada profundamente pelo espírito da alegria e da vida. Ali recordava, estava com a indumentária de quando fora seduzida, fazia tantos anos, apenas aos 15 anos. E olhando para o mar, aquele mar que fica a 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, naquela fossa, que termina na fossa mais profunda da Terra, que é o Mar Morto, a 400 metros abaixo do Mediterrâneo. Ela ficou ouvindo uma suave melodia quando ela percebeu uma luz que flutuava sobre as águas. Apurou os olhos, adentrou-se pelo mar, era Jesus. Ele estendeu-lhe os braços, ela tirou-se-lhe. Ele disse: Maria, já atravessaste a porta estreita, agora vem comigo para a casa de meu pai, em homenagem a todas as mulheres do mundo. Tu que te soubeste redimir, vem, Maria. E um rastro de luz desapareceu na madrugada. E naquela noite, provavelmente um astrólogo das regiões distantes, olhando os céus, percebeu uma novíssima, não era uma estrela, era o rastro de Maria de Magdala entrando no reino dos céus. Na minha opinião, descolorida e simples, foi a maior revolução de amor. Todos os equívocos foram solucionados, porque no amor que Jesus nos ensinou está a resposta para todas as amarguras da gente. Está a resposta para a nossa busca no amor. E se nós amarmos quanto Ele nos pediu,
as nossas dores serão transformadas em alegrias do reino de Deus. Lembrai-vos, filhos da alma, que Jesus é os dois extremos da vida, o zênite e o nadir das nossas aspirações. Quando as dores vos parecerem insuportáveis, quando a solidão se vos apresentar tenebrosa e fria, lembrai-vos de Jesus. Uma voz sequer levantou-se para inocentá-lo, e eram centenas aqueles a quem ele atendeu. Quando vos sentirdes desamado ou rejeitado, mantente a irrestrita confiança no amor e vos entregai àquele que é a vida da própria vida. Não temais nunca, porque ele nunca nos deixa a sós. Elegemos o tema da mulher equivocada, porque todos nós carregamos um espinho na carne, e nas carnes da alma, todos nós, ainda imperfeitos, somos algo. Maria de Magdala, ou Miriam de Migdol, que o amor de Jesus nos recebe com ternura infinita, sem nos perguntar quem fomos, mas nos propor o que seremos. Tende ânimo, são horas muito difíceis de testemunho e de lágrimas, de ansiedade e de desamor, mas crede, filhos da alma, Jesus não venceu no mundo, venceu o mundo das paixões. Sede vós aqueles que podeis vencer as sombras do pretérito, que vos arrebatam muitas vezes de volta aos abismos da alucinação. E amai, pagai o preço do amor, socorrei por amor, erguei por amor, libertai por amor, e vos sentireis salvos, erguidos, amparados por alguém que estenderá as mãos e dirá com sorriso: vinde, já atravessastes a porta estreita, vinde à casa do meu Pai. Nestes dias, meus filhos, o endereço de Deus chegou aos vossos corações. Tendes agora o mapa da vitória. Cabe-vos alcançar pela rota abençoada da bondade, da misericórdia, do amor e da doutrina libertadora dos imortais, para que a plenitude do reino dos céus
desde hoje, se vos instale no coração muita paz. O servidor, o mínimo de sempre, que vos fala em nome dos espíritos espíritas aqui presentes. Ide em paz. Bezerra.